Olá, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vivo do Rio de Janeiro. Sou o apóstolo Miguel Ângelo e eu quero hoje dar continuidade ao tema desta semana. Quem é o Deus dos cristãos? Quem é o Deus da Bíblia Sagrada? Quem é o mediador? Quem é aquele que deu a sua vida em nosso lugar? Que se fez maldição, ele foi o nosso substituto. Você sabe que isto parece tão óbvio, mas a verdade é que no mundo cristão, poucas pessoas têm um entendimento perfeito e claro de quem é o seu Deus. Por incrível que pareça. Porque existem tradições que foram colocando ao longo de gerações na mente e no coração do povo de Deus, que existem três deuses. Um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo. Desde Constantino, romano, que começou-se a dizer que existe uma Trindade celestial. Você já ouviu falar? A Trindade. Há literatura sobre isto, há workshops sobre isto, há convenções sobre a Trindade celestial. E imaginem os senhores que na Bíblia Sagrada não existe essa expressão. Porque não existem três deuses. Existe um único Deus. E o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Este é o único Deus. E claro que, como isto é conhecido como mistério revelado à igreja, é muito mais simples as pessoas dizerem ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo, do que conhecerem a verdade pura e legítima de que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo, nós estamos falando de um único Deus, que é Jesus Cristo. Quando João, no livro de Apocalipse, olhou os céus, ele viu um trono. E disse, alguém assentado no trono. Ele não viu três tronos. Ele viu um trono. Disse que tinha alguém. Vamos ver isso na Bíblia, porque é bom conferirmos coisas espirituais com espirituais, né? Assim Paulo ensinou. Então, no livro do Apocalipse, no capítulo 4, ele diz assim, imediatamente me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto a uma pedra de jaspe, de sardônio, ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto de esmeralda. Então veja, a Bíblia diz que eis armado no céu um trono. Ele não diz três tronos, diz um trono. Depois diz alguém, ele não diz várias pessoas, ele diz um. Alguém estava sentado nesse trono. E disse que esse, ele não diz esses, diz esse que se acha sentado no trono é semelhante, e aí descreve a glória, a exuberância da presença de Jesus Cristo. Então, é importante eu começar lhe ensinando isso, porque eu mesmo, durante muitos anos, como pastor, e que não tinha revelação da graça do Senhor Jesus, portanto tinha escamas nos olhos, tinha véus no coração, seguia o que a tradição ensinava. E vejo os senhores, e não me envergonho disso, porque isso era a forma que eu conhecia, eu tinha, por exemplo, 3 horas de oração por dia, 1 hora com o Pai, 1 hora com o Filho e 1 hora com o Espírito Santo. Até que isto foi fazendo uma pressão na minha mente, no meu coração, dizendo, mas por que 1 hora com o Pai? O que você diz ao Pai, o Filho é diferente, ou o Espírito Santo é diferente, é exatamente em cima desta elaboração, deste pensamento, é que o Senhor me mostrou e disse, Miguel, eu sou o único Deus. Refira-se a mim como Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador.
Você sabe que isso pode parecer para muitos um absurdo. Mas, meu Deus, eu já sou cristão há 50 milhões de anos e agora é que eu vim entender que na Bíblia não há expressão trindade celestial. Não há expressão trindade celestial. Não há trindade, não há trindade. Isso foi criado por Roma. E Paulo diz assim no capítulo 2 de Colossenses 2, diz assim, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor e tenham toda a riqueza da forte convicção e do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Então, quem é Deus? É Cristo. A Igreja Romana cria um caminho totalmente oposto a Deus, dizendo, não, mas Maria tem tanto poder quanto Jesus. Peça à mãe para pedir ao filho, para pedir ao pai. Isso tudo são intrigas espirituais que não levam a nenhum lugar. No trono está sentado o Senhor Jesus Cristo. É Ele que governa, que rege as nações com vara de ferro. É Ele que é o cabeça da igreja. Ele é o Senhor, Ele é o déspota. Então, quando eu quero falar com Deus, eu não digo Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo. Eu digo Senhor Jesus Cristo, porque Paulo ensinou aos Coríntios e diz, o Senhor é o Espírito. E Jesus já havia dito em João 10:10, eu e o Pai somos um. Então, isto é um mistério, é uma revelação que tradições, amados, tradições de geração em geração, pessoas que hoje têm 20, 30, 40, 50 anos e que já vêm de gerações evangélicas ou cristãs católicas, continuam achando que existe uma trindade celestial, quando a Bíblia diz que não, que há um mistério para entendermos Cristo Deus. E Paulo ainda, em Colossenses, no capítulo 13, ele diz isso, portanto, se fostes ressuscitados, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Isso é maravilhoso. Você sabe que foi daqui, desta expressão, que William Van Dyck, o meu pai espiritual, meu tutor, quem me ensinou a graça de Deus, quem me orientou com as línguas originais bíblicas, ele usou esta expressão Cristo vive para dar nome ao nosso ministério. Então ele disse, coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pastor, mas aqui diz assentado à direita de Deus. Só que a direita, ou a mão direita, ou a destra, não quer dizer que Deus tem a mão igual à minha, a mão direita ou a mão esquerda. É que esta expressão do original quer dizer pleno poder e autoridade. Então vamos lá. Onde Cristo vive assentado com pleno poder e autoridade. Aquele trono que João viu alguém assentado no trono, Paulo disse quem era. Ele disse, é Cristo que está lá assentado. Por isso ele disse, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Olha, juntamente com Cristo em Deus. Então nós estamos entendendo que o Deus verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o Deus verdadeiro. Então, aquele tempo que eu tinha escamas e que não entendia isto, eu dizia como a tradição dizia. Ó Deus Pai, ó Deus Filho, ó Deus Espírito Santo. Isto é uma trinca de pensamentos. Isto não leva a vida legítima desse véu que se rasgou de alto a baixo e que nós temos intimidade com Deus. Se eu me dirijo a 3 deuses, logo eu não sou cristão, eu sou pagão. Porque o paganismo é que tem vários deuses. A nossa vida está oculta em Deus com Cristo.
o mistério de Deus, Cristo. No trono, alguém assentado. É o Cristo que vive, que está lá. Ele vive, ele não é uma figura mítica. Ele vive. É o Deus vivo. Então, isso é tão importante que no livro de João, o Senhor já vinha tentando explicar ao povo judeu a respeito disso. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, ninguém as arrebatará da minha mão, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Sabe que quando Jesus disse isso, novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou Deus aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, a Escritura não pode falhar. Isso aqui, você sabe que eu estou emocionado de ler esta palavra, porque diz que quando Jesus afirmou que ele era Deus, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Diz, não, você está se fazendo de Deus. Você está dizendo que é Deus. Então, a minha vida como ministro do Evangelho tem sido arrancar véus do coração das pessoas, véus espirituais, claro, as escamas dos olhos, abrir os ouvidos, tirar a cera espiritual, para que entendam quem é Jesus Cristo. Ele não é o chefe lá de cima, ele não é o cara, ele é o Senhor de senhores, ele é o Rei de reis, ele é o soberano, ele é o Salvador, ele é a propiciação, ele pagou pelos meus pecados, pelos seus pecados. Então, quando se fala de Jesus, estamos falando do único e soberano Deus. Então, quando eu me dirijo a Deus, eu não digo Pai, Senhor, Jesus, Espírito Santo. Eu digo Senhor Jesus Cristo. Eu estou englobando as manifestações do antigo pacto como Pai, na criação, na redenção como Filho e do Pentecostes como Espírito Santo. Então, sempre que no Antigo Testamento havia uma manifestação de Deus, Jeová Jiré, o Deus da provisão, Jeová Rafá, o Deus da cura, Jeová Nissi, o Deus da nossa bandeira da vitória. Então, essas eram manifestações do único Deus. O Senhor deixou isto claro com os judeus, ele diz, ouça, ó Israel, eu sou o único Deus. Então, o cristianismo não tem espaço para trindades, ou trindade. Tem espaço para triunidade, ou seja, um em três manifestações. Diferente de dizer trindade, dizendo que existem três deuses diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, isto quando eu entendi, amado, veio me trazer uma paz tremenda ao meu coração. Primeiro era a questão da oração, que eu passava uma hora com o Pai, uma hora com o Filho, uma hora com o Espírito Santo. Depois eu fui à Coreia do Sul, à igreja do Polyongcho, e ele disse, não, eu tenho 3 horas com o Pai, 3 horas com o Filho, 3 horas com o Espírito Santo. Eu disse, meu Deus, mas como é que eu vou conversar com o Pai que o Filho não pode saber, ou que eu falo com o Filho e o Pai não sabe, ou com o Espírito, sabe? Isso na realidade confunda as pessoas. É um, e é a esse que eu me dirijo, é esse que eu louvo, que eu adoro, que eu exalto, que eu glorifico, que eu bendigo, é a esse. Ele é o Senhor absoluto. E eu ainda me lembro quando no livro de João, no capítulo 14, aquele encontro com Filipe, quando ele disse no capítulo 14, versículo 8, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai,
E isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, o que que Jesus está dizendo para Filipe? Filipe, quando você me vê a mim, você vê o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Este é o mistério do Cristo Deus. Eu tenho livros sobre isto, eu tenho pregado sobre isto, eu tenho um mapa de explicação de todas as manifestações do Antigo Testamento, do Novo Testamento, coincidem exatamente como Cristo, o único Deus. Pastor, mas eu queria que o senhor me explicasse, ainda tem 3 minutos. Mas várias passagens bíblicas, eu vi Jesus dizendo, ó Pai, e diz que ele olhava e falava para cima. Então tinha lá um pai, um idoso de barbas, comandando o filho aqui embaixo, dizendo, escapa por lá, cuidado, olha os judeus, olha os romanos, vão te matar, olha, cuidado, você vai ser preso. Tinha isto, ou quando Jesus veio e se fez carne, o trono ficou vazio. Ele desceu do trono, ele era o Pai, ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele era o nome que estava sobre todo nome. Ele foi assunto aos céus, voltou a ocupar o trono, esse trono que João viu que estava ele assentado. Então, quando Jesus veio, o Pai não ficou lá em cima. Não havia 3 tronos, ele, o Pai e uma pomba do Espírito Santo. O trono ficou vazio. Agora o trono, o próprio Deus estava aqui na terra. Isso era o cumprimento de uma profecia. E quando ele morreu e ressuscitou, ele voltou a ocupar o trono. Sim, mas me diga uma coisa, mas por que ele então falava, ó Pai, você sempre me ouviu quando Lázaro, por exemplo, estava morto, e ele faz aquela oração, Pai, tu sempre ouviste a minha oração. É que ele, na manifestação de filho, ele queria mostrar sua submissão para com o Pai, na manifestação de filho. Mas ele disse a Filipe, Filipe, ouça, se você me vê a mim, você está vendo o Pai. João diz, eu e o Pai somos um. E ao ponto, quando ele explicou isto, que ele era o próprio Deus, os judeus pegaram em pedras e começaram a atacar, porque diz, não pode, você não é Deus. E ele era Deus. Ele disse, antes de Abraão, eu sou. Portanto, isto é um mistério revelado à igreja. Cristo é Deus. Como tradicionalmente as pessoas não conhecem estas verdades, por exemplo, a Igreja Católica substituiu totalmente Jesus por Maria, pelos santos, pelas imagens, e afastou o povo de Deus da salvação. A tradição em muitos lugares é confusa, porque a Bíblia diz um trono, eles dizem 3. A Bíblia diz só há um Deus, eles dizem não, existem 3. Então, a falta de conhecimento, disse o profeta Oseias, o meu povo, gente, está sendo destruído. Porque falta o conhecimento. Então nós estamos trazendo o conhecimento de volta. O trono tem alguém assentado, mas quando ele desceu, o trono estava vazio. Não tinha o Pai lá em cima, cansado de tantos problemas aqui na terra. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de sabedoria. Da manifestação do Filho, na sua carne, quando ele se manifestou durante 3 anos, o seu ministério dos 30 aos 33, como filho ele tinha que exaltar o nome do Pai. Mas ele era o Pai, ele era o Filho, ele era o Espírito Santo, ele é o único Deus. Este é o verdadeiro e nós estamos no verdadeiro. Amém? Muito bem.
Continuaremos amanhã. Hoje é terça-feira, se você me assiste de manhã, aqui pela Bandeirantes, são 7h20 agora. Às 10 horas da manhã temos escola bíblica com o Bispo Daniel, nosso diretor de missões na igreja. E amanhã, 7h30 da noite, um poderoso encontro de revelação desta última reforma protestante. Nós estamos ensinando o povo de Deus a conhecer, por revelação, os mistérios da graça de Deus. E nós estamos estudando verso por verso. Vamos estudar das 14 epístolas, que são a base, o cimento da igreja, a solidez da rocha da igreja. Estamos agora no livro dos Gálatas. E eu gostaria muito que você viesse à Igreja de Cristo Vive. Venha e veja. Porque Deus tem um plano para a tua vida que não passa por Moisés. Lei e graça são totalmente opostos. É luz e trevas. É noite e dia. É graça e é ira. É lei e condenação. Então, conhecer a graça é o que te... Você vive realmente íntimo com Deus. Você se achega neste conhecimento à plenitude de Deus. Venha estar conosco. Deus está colocando um basta ao teu sofrimento espiritual. Você que é escravo da cartomante, você que tem que acender vela todo dia, você que catulou o alto da cabeça, a planta dos pés, a língua, os braços, disseram que você é filho de alguma coisa. Você é filho de Deus, amado. Você que é uma mulher que sabe, tem consciência que essas guias todas que você tem, essas saias rodadas, quando você bebe para baixar, e você percebe da sua infelicidade, porque esse não é o seu caminho. O seu caminho é de Jesus. Ou você que diz, não, mas eu nasci no seio católico, o que a minha mãe vai dizer, o que os meus filhos vão dizer? Amado, eu também nasci na igreja católica. A igreja católica, como nenhuma igreja, salva. Nenhuma igreja salva. Quem salva é Jesus. Nosso telefone é 30 17 90 90. Venha conhecer o mistério da graça de Deus na Igreja Cristo Vive. Se você sentir o desejo de participar, envolvendo a sua vida financeira com este programa, ajudando-nos a manter o programa no ar, no seu telefonema para as bispas da igreja, faça essa expressão de amor. Você será e terá uma grande colheita para a glória do Senhor. Amém? Telefone 30 17 90 90. Estamos terminando o nosso programa. Eu quero mandar um abraço muito carinhoso para o Renato Vilarinho e a Cláudia da Zinzane, esse casal de Deus que criou uma empresa pela fé, que hoje é uma poderosa estrutura de mais de 120 lojas e que são tanta bênção para esta programação. Um abraço carinhoso. Então, em meu nome, apóstolo Michelangelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nossa equipe de televisão, o povo da Igreja Cristo Vive, que é a razão desta programação. Todos juntos dizemos graça e paz em nome do único, do verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, um dia maravilhoso.